Amém. Mantenha sua Bíblia aberta. Livro do Êxodo. Nós vamos dar continuidade à série de sermões em que nós estamos expondo o livro do Êxodo e declarando que nós estamos sob os cuidados deste Deus. Êxodo 18. Não sei se você já ouviu falar de Byung-Chul Han. É um filósofo sul-coreano que escreveu um livro que também virou série do Netflix, chamado Sociedade do Cansaço. O principal tratado, a principal ideia de Han é criticar o atual estado de coisas na sociedade que ele intitulou como Sociedade do Cansaço. Nós, ocidentais, segundo o relato de Han, isto não se limita apenas ao mundo ocidental. Nós temos mergulhado e aceitado a cada dia mais trabalho e mais pressão. Afinal de contas, nós precisamos produzir. A ausência de tempo livre. E ele chama isso de sociedade do cansaço. Talvez em nenhum outro tempo da história, nenhuma outra sociedade se viu tão pressionada por resultados e por atividades como a sociedade do nosso tempo. Segundo Chul Han, ele diz que nós estamos na sociedade mergulhada numa quantidade sem precedentes de informações, de bens materiais, de serviços, e que a cada dia mais mergulhados nisto, mais nós somos atraídos para este universo e mais cobramos e somos cobrados por resultados atrás de resultados. Os tempos de descanso têm sido cada vez mais escassos. E não apenas o tempo chamado de férias, os tempos de paz interna. Não sei se você já se viu nestas condições, você está sentado em algum lugar, num transporte público, por exemplo, e ali você está pensando naquilo que você vai fazer daqui a pouco. Porque a gente não consegue mais se concentrar no aqui e no agora. A nossa mente é triturada por uma infinidade de coisas, uma infinidade de compromissos, uma infinidade de demandas, uma infinidade de preocupações. É como se todas estas vozes nos ocupassem a mente. E Chul Han diz, isto é a sociedade do cansaço. E ele diz que este tipo de sociedade na qual nós estamos, que queima o tempo, ele diz que isto gera inevitavelmente um cansaço doentio, um cansaço crônico. Doenças como depressão, enfermidades e transtornos como depressão, ansiedade e outras psicossomáticas. Nós vivemos nesse tempo. O texto que nós lemos também, de alguma forma, aponta para aquilo que Moisés viveu como a sociedade do cansaço. O texto relata que, o texto que foi pregado pelo pastor Isaías no domingo passado, quando Jetro traz a esposa e os filhos de Moisés, eles têm um tempo ali feliz, agradável, de reencontro. Ele se inclina aos pés do seu sogro e o recebe todo carinhoso. No entanto, no dia seguinte, é o que diz o texto que nós acabamos de ler, a partir do verso 13, o verso 13 começa com uma adjunta adverbial de tempo, dizendo, olha, no dia seguinte, depois que Jetro traz a família de Moisés,
Moisés então acorda cedo e se senta, porque era a posição do juiz. Quem estava a brigar pela causa fazia isto de pé. Mas Moisés, o legislador, sentava-se e ficava ali o dia inteiro. O sogro, cabelos brancos, observando, antecipando o argumento de Churran, disse: meu genro está numa sociedade do cansaço. Ele não vai suportar isso. Ele faz isso hoje, amanhã, daqui a um mês. Ele não vai aguentar isso. E ele então aconselha o seu genro e diz: filho, não faça assim. Escolha líderes de grupos menores. E as causas maiores, estas, vêm a você. Ensina ao povo a buscar o Senhor e a ouvir o Senhor. Esta é a causa principal. E assim Moisés fez. E diz o texto no final que Jetro então volta para sua terra. É sobre este texto que eu quero pensar com você nesta manhã. Muitos já pregaram sobre liderança, por exemplo. Inevitavelmente nos vem ao pensamento a necessidade de dividir tarefas. Muitos já falaram da figura de Moisés como o legislador, aquele que senta para julgar as causas do povo. Mas hoje eu quero me ater à jornada dos servos de Deus. É claro que nós vamos olhar para Êxodo 18, a partir do verso 13, e nós vamos nos utilizar desta narrativa para aprender, para refletir a respeito da jornada dos servos de Deus aqui na terra. A primeira reflexão que eu quero trazer ao seu coração é que os servos de Deus agem com responsabilidade. Eu vou repetir. Os servos de Deus agem com responsabilidade. Os versos que vão do 13 ao 16 dizem o seguinte: no dia seguinte assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que fazes ao povo? Porque te assentas só, e todo o povo está de pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol? Respondeu Moisés ao seu sogro: é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. É interessante perceber um aspecto bonito na atividade, no ministério de Moisés aqui. É que ele não se coloca como que fazendo a obra do Senhor relaxadamente. Se o Senhor o constituiu líder, então ele vai agir com responsabilidade, com cuidado, com zelo, fazendo o seu melhor. Ainda que isto demande dele um dia inteiro, ou dias por inteiro. Ainda que ele acorde cedo e trabalhe tarde. Trabalhe até o mais longo do dia. O que quer que os servos de Deus façam, ele o faz com responsabilidade. Colossenses capítulo 3, o verso 23 diz que o servo de Deus não faz como que fazendo para homens. Nós fazemos como fazemos para Deus. Então, seja qual for o ministério no qual você está, para o qual você foi chamado, nós não somos aqueles que abandonam as coisas, que fazemos relaxadamente. Afinal de contas, maldito é aquele que faz a obra do Senhor dessa forma. E na obra do Senhor, irmãos, entendamos de uma vez para sempre, não há grandes e pequenos, somos membros de um corpo. Nem todos pregam aos domingos pela manhã, porque esta é a tarefa de alguns no corpo.
Qual é o seu ministério? Você foi chamado para quê? Mesmo que tarefas aparentemente aos seus olhos sejam pequenas, no corpo elas são muito relevantes, amados. Você que abraça o visitante, você que aperta a mão de alguém, você que intercede quando ninguém vê, você que acorda de madrugada, coloca os joelhos no chão, tem uma lista de oração, você que passa a Bíblia para alguém, independentemente do que você faça, você que ajusta o som, você que toca, você que é músico na igreja, seja lá o que você fizer, nós fazemos para o Senhor, fazemos com responsabilidade. Estava conversando com uma irmã que cuida dos pequenininhos. Os pequenininhos, irmãos, nenenzinhos, não ouvem discursos sintaticamente construídos. Não são capazes ainda de discernir a complexidade das palavras da língua portuguesa e das construções sintático-semânticas da língua. Mas, conversando com essa irmã a respeito do berçário e dos nossos nenéns, essa irmã falou: pastor, eu sei que o meu ministério é muito importante. Talvez aos olhos de alguém isso possa passar despercebido, afinal de contas, são nenéns. Mas essas irmãs do berçário, as irmãs que cuidam das crianças, ministram e oram pelos nossos filhos e pelos nossos netos. Irmãos, que ministério lindo, eu passei por eles. Portanto, não interessa a sua avaliação daquilo que você faz no corpo de Cristo. O que interessa é que o servo do Senhor age com responsabilidade. Nós não fazemos a obra do Senhor relaxadamente. Nós não somos daqueles que abandonam aquilo para o que nós fomos chamados. Então, esta é a primeira consideração a respeito da jornada dos servos de Deus. Em primeiro lugar, os servos de Deus agem com responsabilidade. Ainda que isto te gere cabelos brancos, ainda que isto aperte seu coração, ainda que isto desgaste o seu físico, assim como aconteceu com Moisés, ele fez com total responsabilidade, com total zelo, com total amor. Ninguém disse para você que ser membro do corpo de Cristo seria fácil. Nós somos chamados para ser alguém em Deus. E ser alguém em Deus pressupõe tratar aquilo que Deus nos deu para fazer com responsabilidade. Mas, em segundo lugar, servos de Deus agem com responsabilidade. Mas agir com responsabilidade não exime o erro. Eu vou repetir. Servos de Deus agem com responsabilidade. Mas agir com responsabilidade não exime o erro. Olha o que dizem os versos 17 e 18. A palavra de Deus diz assim: o sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Ora, mas ele estava fazendo com responsabilidade, irmãos, cuidando e zelando daquilo que Deus o mandou fazer. Não é bom o que fazes. Sem dúvida desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo. Pois isto é pesado demais para ti. Tu só não o podes fazer. Moisés era dedicado, era focado, era responsável, assumiu para si a liderança do povo. No entanto, ele estava fazendo algo equivocado, ele estava agindo errado. Porque ser responsável não significa que nós estamos isentos de erros, irmãos. Eu quero então dizer a você, em nome de Jesus, que eu peço perdão à minha igreja, se na minha liderança eu me equivoquei.
Porque por mais que nós sejamos responsáveis, focados, disciplinados, nós vamos nos equivocar, e eu quero reconhecer isso diante da minha igreja. Eu sou um ser humano passível de erros. Alguém pode dizer, mas pastor, o senhor se dedica tanto. Sim, mas dedicação não exime o erro. Aliás, a história do povo de Deus na terra não é a história de homens perfeitos e bons, que alcançaram algo no coração de Deus, antes, pelo contrário, é a história de um Deus bom, que apesar dos equívocos humanos, se relacionou com ele. Adão, mesmo conhecendo o mandamento de Deus para não comer da árvore, ele comeu. Caim, mesmo tendo ouvido que o pecado jazia à porta e cumpria a ele dominá-lo, matou seu irmão. Noé embriagou-se com vinho. Abraão, mesmo sendo chamado de amigo de Deus, mentiu quando desceu para o Egito. Jacó, para conseguir o que queria, fez uso da mentira e do engano. José, filho de Jacó, trazia as más notícias dos irmãos para o pai. Fazia fofoca, irmão. Jó admitiu falar do que não conhecia. Isso falando apenas daqueles que a gente normalmente usa nesse tipo de caso. Porque falar do adultério de Davi, da negação de Pedro. E nós poderíamos ficar aqui elaborando e falando de equívocos. Porque nem sempre agir com responsabilidade nos exime do erro. Olhe para a sua própria vida, irmão. Nós nos equivocamos e erramos. Romanos capítulo 7, o apóstolo Paulo vai elaborar nos versos 19 e 20. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. E o mal que eu não quero é esse que está sempre diante de mim. Nós somos pecadores. E é por essa razão que o servo de Deus é encontrado humilde, quebrantado, pois a depravação total tocou a nossa vida. O pecado tocou em nós, a gente quer fazer o bem, se equivoca, quer pensar direito, pensa tudo errado, quer agir corretamente, age em resposta inadequada. E nós precisamos resgatar a ideia de que nós somos um povo que erra, irmão. E resgatar essa ideia passa, em primeiro lugar, não apenas por reconhecer que o seu irmão erra, mas passa pela ideia de você admitir que você erra. Porque quando a gente admite isso, as nossas relações ficam melhores. Se eu parto da premissa de que eu posso errar com o meu conselho, eu admito de uma forma melhor que eles podem errar contra mim. No entanto, a gente é tentado a enxergar o erro dos outros, apenas o erro dos outros. Só que a jornada do servo de Deus nos faz entender que os servos de Deus agem com responsabilidade. Que a responsabilidade não exime do erro. Mas em terceiro e último lugar, o erro só pode ser corrigido com obediência. Os versos 24, 25 e 26 nos dizem o seguinte: Moisés atendeu às palavras do seu sogro e fez tudo quanto este lhe dissera. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e o constituiu por cabeças sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés e toda a causa simples julgaram eles. Moisés obedeceu a tudo que foi dito por palavra abençoada de Jetro. O servo de Deus age com responsabilidade. A responsabilidade não exime o erro,
E o erro só pode ser corrigido com obediência. Se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos ver a necessidade de encontrar nos servos de Deus bons conselhos. Existe uma máxima que insiste em bater à porta da igreja, só que nós a repreendemos em nome de Jesus. Se conselho fosse bom, ninguém dava. Fazia o quê? Se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Abra Provérbios, irmãos, e você vai ler lá se isto é uma verdade desse tempo. Provérbios capítulo 20, no verso 18, a palavra de Deus diz: os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos. E quem sai à guerra precisa de orientação. Provérbios capítulo 15, verso 22, a palavra de Deus diz: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Provérbios capítulo 11, verso 14, sem diretrizes a nação cai. O que salva é ter muitos conselheiros. E ainda Provérbios 12, verso 15, o caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve conselhos. O erro só pode ser corrigido quando nós atendemos às palavras de sabedoria, às palavras de conhecimento que nos vêm aos ouvidos da parte de Deus para nos orientar diante dos equívocos que marcam a vida humana. E isto não tem a ver com idade, irmãos. Você pode ser jovem, imaturo ou avançado em dias. Estes textos da palavra de Deus não são dirigidos apenas aos jovens. Esses textos da palavra de Deus são dirigidos a nós. Temos vivido dias de pessoas que desprezam conselhos. Os jovens têm sido estimulados nas universidades a que eles são a fonte de toda a verdade, portanto, não ouça esse pessoal que é de outra geração. Em compensação, os mais velhos pensam: eu vou ouvir a quem? Já tenho experiência o suficiente, já vivi isso 16 vezes na minha vida. Mas a palavra de Deus não diz uma idade para que nós recebamos conselhos. A palavra de Deus diz que nós precisamos ouvir conselhos. Nós precisamos de bons amigos, irmãos. Nós precisamos de bons conselheiros. Nós precisamos sentar no gabinete pastoral. Nós precisamos encontrar um presbítero que possa nos trazer uma palavra de conhecimento, que possa orar conosco. Porque os ajustes só são feitos na medida em que nós ouvimos boas palavras. E eu quero encerrar dizendo que nesta sociedade do cansaço, como Churran elaborou, os homens estão flertando com os seus limites, trabalhando cada dia mais, como se estivessem a dar resultado a alguém, e ninguém há que esteja cobrando nada dele. Isso é pecado, irmão. O próprio Churran chama isso de narcisismo. E narcisismo é colocar no trono alguém que não é Jesus Cristo, isso é idolatria. As pessoas estão morrendo porque não têm limites, porque não param, porque não se permitem beber uma água na jornada quente do dia, porque querem mais e mais e mais.
E nesta procura de satisfação humana, terrena, que tem a ver com o andar e se alimentar do pó da terra, as pessoas estão morrendo. Pode ser que você esteja aqui consumido pela sociedade do cansaço. E pode ser que os seus ministérios na igreja tenham entrado nesta mesma direção. Afinal de contas, eu dou aula para criança, toco no louvor, estou aqui no culto de quinta, prego de vez em quando, recebo as pessoas no estacionamento, manobro o carro, e você está transportando essa sociedade do cansaço para dentro dos ministérios que Deus tem te dado. E eu quero dizer para você que buscar satisfação em outro lugar que não em Jesus é pecado. Procurar satisfação nos bens materiais, na realização profissional, nos estudos pelos estudos, como se tudo isso fosse gerar para você uma razão de ser. Isso é pecado. Se tudo isso impede você dos seus momentos devocionais, isso é pecado, irmão. Se você parou de orar porque você precisa acordar muito cedo e seguir para a faculdade, e depois você engrena no trabalho, e engrena no curso, e chega à sua casa muito tarde, já não tem tempo de ler a Bíblia, isso é pecado. O Senhor não chamou relapsos. Ele chamou responsáveis, homens e mulheres dotados de personalidade. No entanto, a responsabilidade não exime os erros. Pode ser que você esteja envolvido nisso tudo e não tenha visto o rosto dos seus filhos nesta semana. Não tenha conversado com a sua esposa a respeito das dores que vão na alma dela, porque não teve tempo. Talvez você, marido, você, mulher, não tenha visto a dor nos olhos daquele que convive e daquela que convive com você, porque não teve tempo. E talvez você se advogue dizendo: mas eu faço isso porque estou buscando sustento para minha casa, pastor. Sou um homem de personalidade, sou uma mulher que trabalho muito. Só que nós aprendemos que responsabilidade não exime os erros. Pode ser que seja demais. Pode ser que você esteja passando dos limites. E esteja na hora de ouvir este bom conselho. Calma. Em nome de Jesus, nós não vivemos na sociedade do cansaço. Nós vivemos trocando de fardo, recebendo um fardo leve e recebendo vida abundante. Nós não vivemos para a morte, nós vivemos para a vida em Cristo. E por fim, o melhor conselho que você pode receber neste dia é: dedique a sua vida ao Senhor. Busque a Deus. Abra o seu coração para Ele. Deixa que Ele te fale na palavra. Porque Ele vai alentar você. Ele vai saciar você. Ele vai trazer a paz que excede o entendimento ao seu coração. E vai fazer de você, mesmo numa sociedade do cansaço, alguém que caminha com fardo leve, porque você e eu recebemos o fardo do Senhor, que é leve, e aprendemos dele que é manso e que é humilde de coração. Que a nossa vida seja assim, em nome de Jesus. Amém.